Abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo 5. Eu quero ler o verso 18 e 19. Diz a palavra de Deus assim: Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Diga: Jesus disse não. Vamos orar. Pai de amor, louvamos o teu nome e te bendizemos esta noite, porque a tua presença aqui é real. Obrigado por poder sentir isso nesse tempo, num mundo tão difícil como o nosso. Poder sentir a tua presença como ela está nesse lugar hoje é um privilégio. Obrigado. Isso já seria suficiente. Podíamos ir embora agora. Iríamos recompensados, porque a tua presença nos basta. Mas nós sabemos também que a tua palavra cumpre um propósito, que ela possa agora também fazer aquilo que te apraz. Prepara o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma das palavras mais difíceis na convivência humana é a palavra não. Não. O ser humano tem muitos problemas com a palavra não. Desde bebê, desde quando nós nascemos, nós temos uma dificuldade com essa palavra. Não é sempre uma palavra muito difícil, até para um bebezinho que engatinha. Quando você fala não, toda a natureza humana, soberba, egocentrista, egoísta, que está dentro dele se manifesta. Uma criança pequena já se opõe a essa palavra, porque não é uma palavra muito difícil para o homem. E por que é difícil? Porque a palavra não nos impõe limites. E nós temos muitos problemas e muita dificuldade com os limites. Não gostamos dos limites. Nós nos sentimos como se perdêssemos a autonomia, como se perdêssemos a independência. É como se deixássemos de ser donos de nós mesmos. E a falta de convivência com o não, no mundo que nós estamos vivendo, tem criado muitos monstros dentro da nossa sociedade. Muitas pessoas têm se tornado perigosas porque não conseguem conviver com a palavra não. Esses dias trouxeram de volta o caso de uma menina que ficou conhecida em todo o Brasil, chamada Susana Richthofen. Família francesa. Ela, com a ajuda do seu namorado e dos seus irmãos, chamados irmãos Cravinhos, assassinou seus pais. Não foi um crime produzido sob efeito de droga ou de álcool. Foi um crime premeditado, pré-estabelecido. Surgiu uma grande questão. O que leva um filho criado de certa forma, com todo conforto, uma boa casa, as roupas que quer, estudou em boas escolas, boa alimentação e etc., com um relativo amor e carinho, porque ninguém é perfeito para dar tudo isso, mas com relativo amor e carinho dos seus pais, como que essa moça
que levou essa moça a planejar? O que faltava a ela? O que ela não tinha? E essa foi, naquele tempo, a pergunta que mais se fez. O que é que faz um pai pular de um prédio segurando um filho no colo, depois de uma discussão com a esposa? O que faz do marido se tornar um assassino? Foi interessante o parecer de uma psicóloga forense. E para quem não sabe o que é isso, a psicóloga forense é uma psicóloga que trabalha voltada para o direito, estudando a motivação do crime, o que motivou aquele crime. E ela disse assim: a falta do não, creio, a falta do não na vida de uma pessoa pode gerar nela uma psicose e levá-la à condição de psicopata assassina. A falta de não na vida de uma pessoa pode levá-la à condição de uma psicopata assassina. Quando Susana começou a namorar uma pessoa que o pai julgava ser uma pessoa errada, e ele estava certo, por tudo que nós vimos depois. O pai disse para aquela filha: minha filha, não. Mas o não desse pai foi um não tardio demais. A moça que nunca tinha ouvido não na vida, porque sempre teve tudo que quis, sempre ouviu sim, 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 sim. Quando ela ouviu o não, ela não conseguiu absorver o não. Ela não conseguiu aceitar o não, ela não conseguiu conviver com o não. E o problema da Susana tem sido o problema de muitos jovens, de muitos adolescentes e de muitos adultos, que diante do não se desestabilizam emocionalmente, se tornando rebeldes e rancorosos. Observe que não é apenas uma palavra. Não representa muito mais do que isso. Não diz respeito de limites. Não fala de submissão. Fala de compromisso, aliança. Fala de lealdade. E muitos têm dificuldade com o não do pai, o não do marido, o não da esposa, o não do patrão, o não do pastor. E nós continuamos com o nosso problema com o não. E o nosso problema com o não vai revelando uma enfermidade de alma que vai dentro do homem, de quem não aceita ser contrariado em nenhuma vontade, em nenhuma escolha. Eu digo isso porque a gente vai observando na experiência da gente que cada vez mais isso vai se tornando comum. É incrível a reincidência desses casos que terminam com uma violência brutal, decorrente de pessoas cuja doença da alma não permite que eles sejam contrariados em absolutamente nada. E foi isso que aconteceu com essa moça. O não daquele pai, que era uma forma de cuidado, que era uma forma de preocupação, porque o pai estava preocupado com a filha. O pai via onde é que isso ia dar, onde é que isso ia terminar. A experiência do pai. Mas se ele tinha razão no seu diagnóstico em relação ao namorado, ele perdeu o diagnóstico da própria filha, que não foi capaz de superar o não. Hoje, em função de muitas coisas, especialmente de reações que eu tenho visto, quando nós recebemos um não, eu quero tratar desse assunto com vocês. Eu quero tratar um pouco desse assunto com a igreja. E como eu teria dificuldade de falar aqui sobre todos os nãos que nós poderíamos pensar, eu queria pensar um pouquinho no fato de que o não também é uma resposta de amor. E a gente precisa discernir isso. Diga comigo, não também é uma resposta de amor. Nós temos a visão equivocada de que quem ama sempre vai dizer sim. Isso não é verdade. Porque o sim, ele pode ser permissivo. Pode ser uma forma de permissividade. E o sim pode ser também
a indicação de uma dívida de alma que alguém pode ter. Muitos pais, separados de suas famílias, quando estão com os seus filhos, por conta da dívida de alma que eles têm com os filhos, eles sempre estão dizendo sim. A criança está com a gripe, 40 graus de febre, ele pede sorvete e o pai dá, sim. Porque ele tem uma dívida de alma com aquele filho, por ter abandonado a família, deixado a casa, e ele não pode dizer não. E eu quero que olhemos juntos para a Bíblia hoje, para que pensemos um pouco sobre esse tema na perspectiva dos nãos de Deus para mim e para você. Porque é evidente que a nossa questão aqui é espiritual, nós estamos aqui para falar de Deus. E as implicações que isto tem na nossa vida pessoal. Então eu preciso pensar com vocês um pouquinho essa noite sobre essa questão que envolve os nãos de Deus para mim e para você. E a gente precisa ter sabedoria para absorver isso espiritualmente e tirar as lições que Deus quer nos dar hoje neste culto. O primeiro exemplo que eu quero dar é o do texto que nós acabamos de ler. Esse texto ele é muito interessante porque Jesus acabou de ter um confronto terrível com um homem endemoniado de uma legião de demônios. Jesus liberta aquele homem dos demônios que têm atormentado sua vida. E depois de libertá-lo, Jesus dá a ele alguns conselhos, uma orientação. E esse homem liberto quer ir com Jesus. Quer ser um dos 12, quer ser o 13º, ele quer ser o 13 de Jesus. Na realidade, Jesus não tinha só os 12, os 12 eram os mais íntimos, mas Jesus tinha um grupo que andava sempre com ele, se os irmãos se lembram, eram mais de 500, e depois, no dia de Pentecostes, estavam lá 120 pessoas. Esse homem também quis ir com esse grupo, mas Jesus disse para ele, não, você não vai, você fica aqui. Por que Deus nos diria não? Por que Deus diria não para esse homem? Mas é interessante que na experiência de Adão, nós também temos Deus dando não para ele. Deus disse para Adão, não comerás da árvore do bem e do mal. De todas as árvores você vai comer, mas esta não. Este não foi dado especificamente para Adão, dizendo, não coma disso. Esta não. Essa não é para você. É o não de Deus. Todos nós sabemos que Moisés foi um grande líder do povo de Israel. A Bíblia diz que ele era mais do que um guia espiritual, ele era um profeta. Osés diz isso. Deus deu a Moisés, no Monte Sinai, uma série de nãos. Isso está em Êxodo 20. Ele disse, não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, não te prostrarás diante desses ídolos, não tomarás em vão o nome do Senhor, não trabalharás no 7º dia, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra teu próximo e não cobiçarás. Todos estes nãos foram dados a Moisés no Monte Sinai, Êxodo capítulo 20. O rei Davi, no meu quarto exemplo, quis construir um templo. O coração do rei Davi era um coração tão voltado para Deus, que ele sendo rei, morando num palácio, ele pensou assim, não é justo eu morar num palácio e Deus habitar numa tenda? E nasceu no coração do rei Davi o desejo de construir um templo fabuloso, maravilhoso. E ele disse, Senhor, eu vou construir esse templo. E Deus disse não para Davi. Deus disse não, você não vai fazer isso. O apóstolo Paulo, no meu quinto exemplo, em 2 Coríntios capítulo 12, do verso 1 ao 10. E eu podíamos ler aqui do verso 7 ao 10, que seria mais adequado. O apóstolo Paulo disse assim, eu estou passando por uma terrível enfermidade, porque Deus me levou a lugares que ninguém foi,
Eu vi coisas que ninguém viu. E para que não viesse soberba no meu coração, Deus me deu um espinho na carne, uma enfermidade. Eu orei 3 vezes. E Ele me disse, minha graça te basta. Não. No Getsemane, Jesus ora. E Jesus está vivendo o momento mais difícil do seu ministério. Eu tenho para mim que esse momento de Jesus talvez tenha sido pior que o da cruz. Porque sobre Jesus ali no Getsemane estava todo o peso do que ele ia passar, do que ele ia viver. Da solidão, dos insultos, da dor. Naquele momento Jesus pede uma coisa para Deus. Jesus disse assim: Pai, se for possível, tira de mim, afasta de mim esse cálice. E Deus disse, Deus disse não. Irmãos, nós temos muitas dificuldades com o não. Não é uma coisa fácil para a gente. É interessante que as nossas doenças de alma só conseguem relacionar o não com a rejeição, com impedimento, com maldade, com tolimento. Todas as vezes que vem não à nossa mente, a gente relaciona o não com rejeição. A gente relaciona o não com impedimento. A gente relaciona o não com maldade. A gente relaciona o não com tolimento, ou seja, castração. O não da esposa é uma bomba na alma ferida de um rejeitado. Uma pessoa que já traz dentro dele a rejeição, já traz essa ferida da alma. Quando a esposa diz, benzinho, hoje não, explode uma bomba. Não estou dizendo que a mulher tem o direito de fazer isso todo dia. Mas o que não pode é, diante do não, essa pessoa começar a trazer no coração, dado a sua ferida, a ideia, a interpretação de que ela está sendo rejeitada. E não considerar uma série de outras coisas que podem ser consideradas. O não do pai, na alma de uma pessoa doente, é impedir a felicidade. Uma pessoa doente de alma, que tem na alma frustração, quando o pai diz não para ela, ela pensa, meu pai está me roubando, está me tirando a felicidade. Ele não quer que eu seja feliz. O não do patrão é maldade na alma ferida do rebelde. Aquele que traz dentro de si a ferida da rebelião, quando o patrão diz não, ele já vê o patrão como alguém que o odeia, como uma pessoa má. Ele é ruim, porque ele disse não para mim. Eu queria folgar esse final de semana. O patrão disse, final de semana não dá. Então o patrão não presta. O patrão é ruim. Porque ele tinha combinado com os amigos de sair, passear, fazer uma festinha. O patrão disse não. Porque ele vai ter que trabalhar. Então o patrão é mau. O não de Deus é castração para muita gente. Tolimento. É como se Deus estivesse nos roubando o melhor. Isso na alma do doente, que está tomado de desobediência. Mas o texto que nós acabamos de ler, esses textos, essas referências que eu fiz agora, nós observamos e podemos ver que os nãos de Deus, todos eles, todos os nãos de Deus para o homem, são provas do seu amor inequívoco por mim e por você. Irmão, não tem um não de Deus na Bíblia que eu possa questionar como sendo um não inconsequente, como sendo um não que tira o amor de Deus da minha vida. Todos os nãos de Deus são provas de amor por mim, são provas de amor por você. E se tem algum não de Deus que te incomoda, abre a tua mente, abre o teu coração, porque o não de Deus é para te salvar. O não de Deus é para te abençoar. Independente do que seja,
pode ser a experiência mais dura de não na sua vida, Deus está movido, cheio de amor por você nesse não que Ele te deu. E você precisa entender isso. É uma coisa que nem todo mundo entende. As pessoas doentes, feridas de alma, sempre têm uma visão negativa do não. Preste atenção em todos os exemplos que eu dei para você. Eu quero considerar algumas coisas para você entender. A partir de Adão, o não de Deus prova a nossa obediência. O não de Deus é para provar a nossa obediência. E deixa eu te dizer por que isso é importante. Porque que a nossa obediência precisa ser provada. Porque tem uma coisa que Deus vai te dar. Tem uma coisa que Deus tem para você, que se chama recompensa, que se chama galardão, que se chama prêmio, que se chama coroa, que você só vai poder receber. Isso é por uma questão legal, espiritual. Você só vai poder receber se você passar pela prova. Então você é provado para que você possa receber mais. Irmãos, a Bíblia diz que Jó foi provado por Deus em vários aspectos da sua vida. Já preguei exaustivamente aqui sobre Jó. E uma das lições que nós aprendemos é que a aprovação traz aprovação. A aprovação traz aprovação. E a aprovação traz recompensa. Por isso Jó disse: te conhecia de ouvir falar, mas depois de toda a prova, tive uma recompensa, te veem os meus olhos. Hoje o nosso relacionamento é outro. Hoje o nosso relacionamento tem outro nível, porque eu passei pelas provas e o Senhor me recompensou. Irmãos, o não de Deus que nos prova é para nos aprovar, é para nos abençoar, é para tornar Deus mais real para mim e mais real para todos nós que estamos aqui esta noite. Irmãos, sem prova, sem passar pela prova do não de Deus, você não vai experimentar recompensa. Então não questione o amor de Deus. E não diga que que o não de Deus não é prova de amor. O não de Deus é para salvar. Quando Deus disse para Adão: Adão, não coma desse fruto, porque se você comer, você vai morrer. O que era o não de Deus para Adão? Era o não do cuidado, era o não do pai dessa moça que disse: filha, esse moço vai acabar com a tua vida, vai desgraçar a tua vida esse moço. E Deus disse para Adão: não come, porque se você comer você vai morrer. Mas Adão não acreditou. Nós sabemos de toda a história como o diabo se aproxima dele para gerar dúvida no coração de Adão e no coração de Eva. Irmãos, sabe do que Adão duvidou? Ou Eva primeiro? Do amor de Deus. Isso é uma coisa que ninguém pode duvidar aqui. Irmão, o dia que você duvidar do amor de Deus, você está um passo do buraco. O dia que você duvidar do amor de Deus, você está um passo da cova. Por isso a serpente disse a Eva: sabe o que Deus está fazendo? O não de Deus é para tirar o melhor de vocês. Sabe por que Deus está dizendo não para você? Para você não usufruir do melhor, porque o melhor Ele guardou para Ele. É isso que o diabo disse. E Eva creu, e ela desobedeceu, e Adão foi pelo mesmo caminho. Irmãos, não se pode duvidar do amor de Deus. Não se pode duvidar da palavra de Deus quando Ele diz: não vai por esse caminho, porque esse caminho é de morte. Se Deus está falando, eu posso não entender, eu posso ter 1 milhão de dúvidas, mas eu tenho que obedecer, porque se eu tenho minhas dúvidas, é até um direito que eu tenho de ter dúvida, mas o que eu não posso é duvidar do amor dEle. Isso eu não posso, porque pelo amor dEle eu não faço,
porque eu sei que Ele me ama, eu não faço. Eu não sei porque Ele pensa assim, porque Ele fala assim, mas se Ele falou, eu vou crer, porque Ele me ama. E tem uma música que nós cantamos que diz, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. E eu preciso crer nisso. Que o não de Deus é uma prova de amor por mim. É uma prova de amor por você. Segundo aspecto. O não de Deus é para a formação do nosso caráter. O não de Deus é para a formação do nosso caráter. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Um homem que não tem caráter não pode viver em sociedade. Um mau caráter tem que viver sozinho, tem que viver isolado, tem que viver preso. O mau caráter é bandido. Por isso a cadeia está cheia de gente assim. E a gente não consegue parar de construir cadeia e parece que está sempre faltando. Porque cada vez é mais gente formada nessa escola chamada mau caratismo. Quando Deus levou Moisés para o Monte Sinai, Deus disse, eu vou formar o caráter de vocês com vários nãos. Todos esses nãos que eu vou dizer para você é para formar caráter. Primeiro, no que diz respeito à minha pessoa. Olha quem é você, olha quem sou eu. Põe-se no seu lugar. Me respeite. Não tem outros deuses para você. Guarde o último dia da semana. Não toma meu nome em vão. Isso é no seu relacionamento comigo. E no que diz respeito ao seu relacionamento com os outros, então você não mate, não roube, não cobice. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Se todo mundo fizesse o que Deus mandou, a gente não viveria melhor? Sim ou não? Então você vai me dizer que os nãos de Deus são para nos castrar? Quando Deus diz não adulterarás, do que é que Deus está nos privando? Deus está nos privando de alguma coisa? Deus está nos privando de todo o sofrimento que o adultério traz. É disso que Ele está nos privando. De toda a ligadura de alma, de marcas que são para o resto da vida, que a gente vai carregar, que os nossos filhos vão carregar. Quando Deus diz para não matar, não adulterar, não cobiçar o que é do próximo, assim vai, não mentir. Ora, o que é que Deus está fazendo? Deus está querendo que a gente viva bem. Deus quer que a nossa vida seja jóia, seja boa, seja gostosa. Irmãos, a vida que a gente vive é muito difícil. A gente chega numa cidade como Campinas, que é uma cidade linda, é uma cidade gostosa para se morar, mas quando você se depara com todos os níveis de violência que tem uma cidade como essa, você tem vontade de ir embora de Campinas, mas você vai para onde? Porque se você for lá para o interior, você vai encontrar as mesmas coisas. Porque o homem decidiu não fazer o que Deus mandou fazer. Sabe por quê? Porque o homem não crê no não de Deus. Porque para o homem o não de Deus castra, tolhe. Mas a Bíblia diz que o não de Deus nos abençoa para que a gente possa viver bem em sociedade. O não de Deus nos salva da soberba. Foi o que aconteceu com Paulo. Isso é lindo porque é uma declaração de Paulo. Eu queria que você colocasse aí para mim, filha. 2 Coríntios 12, 7. Por favor. 2 Coríntios capítulo 12, verso 7. Eu vou ler até o 10. Diz assim. E para que não me exaltasse, pela excelência das revelações, claro que ele teve, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, ou seja, não vou fazer, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O que é que Paulo disse? Ele disse,
Eu vou me alegrar nesse não de Deus. O não de Deus foi difícil para mim. Foi tão difícil que 3 vezes eu insisti com ele. E disse: Senhor, me diga sim. Diga sim. Diga sim para a minha cura. Diga sim para a minha necessidade. Diga sim porque eu estou precisando. Diga sim para essa resposta. Diga sim, diga sim. E ele disse: não. Não e não. E Paulo disse assim: então eu vou me alegrar no não de Deus, porque o não de Deus tem um propósito na minha vida. Ele me aperfeiçoa, porque quando estou fraco, eu me sinto forte. É na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa, e eu quero me aperfeiçoar no poder de Deus e nenhum outro poder. Irmãos, eu preciso discernir que o não de Deus é para me abençoar. Por isso que tem o não de Deus. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína. E Paulo diz: sabe o que estava acontecendo comigo? Eu estava me exaltando. Pelas visões que eu tive, pelas revelações que eu tive, eu estava me exaltando, me exaltando, me exaltando. Eu já estava me sentindo muito bom. Eu já estava me sentindo o melhor. E Deus disse não para mim. E agora eu oro e as pessoas são curadas e eu não sou curado. Mas eu vou ficar com o não de Deus, porque eu sei que a soberba precede a ruína. E para que eu não fique arruinado, para que a ruína não venha sobre a minha vida, sobre a minha alma, sobre o meu futuro, então eu vou aceitar o não de Deus. E vou entender que esse não é o cuidado dele por mim. O não dele também é forma de amor por mim e pela minha vida. O gadareno queria ir com Jesus. Quem não quer andar com o mestre? Irmãos, um homem que viveu anos da sua vida preso por aquela legião de demônios, se cortando, tentando a própria morte, tentando se suicidar. Ele queria morrer, mas não morria. Porque essa é uma outra coisa que os demônios fazem. O demônio aprisiona, e mesmo quando a pessoa quer se matar, ele não deixa. Ele quer ver sofrer. Quando Jesus tem aquele confronto, e aquele endemoniado é liberto, ele quer andar com Jesus, a qualquer preço. Senhor, onde o Senhor foi, eu vou. Olha a vida que eu tinha, eu quero ir com o Senhor, me leva. E o texto diz que ele insistia. Não era só um pedido simples, era um pedido insistente. Talvez tenha se jogado no chão, se ajoelhado, clamado, e disse: mestre, deixa eu ir com o Senhor, eu vou em qualquer lugar, eu durmo em qualquer lugar, eu faço qualquer coisa, eu limpo o conversa, eu lavo a sua roupa, eu faço o que o Senhor quiser que eu faça, deixa eu ir junto. E Jesus disse: não, porque tem gente para ser salva aqui nessa cidade, e você vai ser meu instrumento aqui para salvar essa gente. Vai lá para sua família, fala o que aconteceu. Essa cidade me rejeitou. Essa cidade rejeitou a mim. Mas quando você chegar diante da sua cidade, dessa cidade com a tua experiência, quando você começar a falar o que Deus fez com você, pela sua família, Deus vai salvar a sua família. Irmãos, o não de Deus tinha um propósito de amor. Qual era o propósito de amor? Salvar a família deste homem. Talvez se esse homem fosse com Jesus, só ele fosse salvo. Mas a Bíblia diz que o propósito de Deus não é salvar apenas um. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Irmãos, o propósito de Deus é salvar toda a família, toda a casa. Então deixa eu dizer para você que está aqui essa noite: ninguém da sua família vai se perder. Você crê? Você crê nisso? Então não fique triste com os nãos de Deus. Não se desespere. Ninguém da sua família vai se perder. Mas você precisa crer. Você precisa crer que Deus trabalha também por isso. Que isso é o propósito dele. Antes de você querer a salvação da sua família, ele já quis isso. E quando você decide pela salvação da sua família, então você tem um aliado poderoso. O Senhor está aliado com você para essa conquista. Ora, se você está com Ele, nada vai resistir vocês. E a sua família vai ser salva. É interessante
observar que o não de Deus, ele nos tira do temporal e nos leva para o espiritual. É interessante. Davi está fazendo para Deus um pedido. Tem uma coisa no coração de Davi que é tão grande que nem Davi sabe o que é. Davi, ele quer dar a Deus uma glória que ele entendia estar diminuída por aquela tenda. E o que Davi queria era construir um templo. E quando Deus diz não para Davi, e Deus dá as razões, e fala de todo o sangue que ele derramou, que ele não estava apto para aquilo, é porque Deus estava por construir uma coisa maior. Deus disse assim: eu não habito em templo feito por mãos de homens, mas eu habito em homens. Eu habito no coração do homem. Olha que coisa linda que Deus escolheu. Esses dias eu estava meditando sobre isso, que eu estava lendo o Salmo 84, quando o salmista disse assim: para mim é melhor estar nos teus átrios um dia do que 1000 dias fora dele. Um dia aqui é melhor do que 1000 dias fora. E o salmista estava falando de uma coisa que estava dentro dele, um desejo de estar sempre perto de Deus, mas esse homem, ele precisava sair da presença. A presença de Deus estava num lugar, a presença de Deus estava no templo. Então ele tinha a vida dele, tinha os problemas dele, tinha o gado dele, ele tinha a família dele. Então, depois de um determinado horário, ainda que ele passasse lá todo um dia, no outro dia pela manhã ele tinha que sair para cuidar da vida dele. E quando ele saía daquele lugar, a presença de Deus ficava no lugar e ele ia embora sem a presença. Quando Davi pediu para construir um templo maravilhoso, o não de Deus para Davi é como se Deus estivesse dizendo para Davi mais ou menos assim: Davi, eu sei o que você sente, eu sei o que você quer, mas isso que você quer não é uma coisa que se pode construir, não é uma coisa que um homem pode fazer. Ele disse: por causa do meu amor por você, eu vou deixar o teu filho construir. Mas o plano de Deus era maior, era eterno. Porque sabe qual é o plano de Deus, meus irmãos? É a hora que você sair daqui desse templo, sair desse lugar, desse salão, que nem templo a gente pode usar mais. Essa palavra está errada, a gente está tão viciado em falar templo, né? Falei, esse é o nosso templo. Irmãos, isso aqui não é templo, isso aqui é um salão. Templo é você. Você é o templo do Espírito Santo. É em você que ele habita. Então quando você sair daqui, a presença vai com você. Ela não fica aqui. E é interessante que quando a gente for embora, esse lugar vai ficar vazio. Não vai ter ninguém aqui. Porque ele foi comigo. Ele foi com você. O não de Deus para Davi era o não de quem tinha uma coisa maior. E Deus não queria que isso fosse consolidado no menor. Quando Jesus estava em Jerusalém, ele olhou o templo, que foi construído por Salomão, que foi destruído, reconstruído nos dias de Esdras e Neemias, e agora que tinha sido reformado por Herodes o Grande. E Jesus olha para aquele templo que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e ele diz assim: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja destruída. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: esse templo que será destruído, eu vou reconstruir ele em 3 dias. E ele falava da sua morte e da sua ressurreição. Daqui 3 dias, isso tudo vai mudar. Porque a partir de agora Deus habita em você. Não é mais em templo. Eu fico vendo aqueles judeus querendo construir o templo, né? Os judeus estão lá querendo reconstruir o templo de Jerusalém. Tem lá o Instituto do Templo com todas as peças, está tudo lá. E eles vão reconstruir. Que é para cumprir o final dos tempos. É para a vinda do anticristo e a volta do Messias. Eles vão reconstruir. Mas sabe o que mais me aborrece? É ver crente andando por Jerusalém
e dizendo, eu profetizo que o templo vai ser reconstruído. E eu falo, meu Deus do céu, é muita ignorância espiritual ainda nos nossos dias. Porque ele já está construído em você, meu irmão. Esse é o lugar certo. Você que um dia abriu teu coração para Jesus e disse, Senhor, entra em mim. Você não sabe o que é, você sabe, isso é uma coisa que você não mensura. Por isso que você precisa de fé. Irmãos, a fé é fundamental nessa hora. Porque ninguém entende isso. Quem que está aqui essa noite que vai dizer que entende isso? Que vai dizer que entende a minha palavra quando eu digo, se você convidar Jesus para entrar na sua vida, Ele vai vir, vai fazer da sua vida o templo dele, vai habitar em você. Ninguém aqui entende isso. É mistério. É mistério. Mas é verdade. Como isso acontece? Ninguém aqui sabe. É espiritual. Mas acontece. Porque todos nós que estamos aqui, que um dia fizemos isso de verdade, sabe quem é que habita dentro da gente. Eu sei quem habita aqui dentro. Eu sei quem habita em mim. Então você pode esperar. Porque tem recompensa para você. No Monte da Transfiguração, o não de Deus para Pedro. Vocês se lembram? Quando Pedro sobe o monte, junto com Jesus, estava João também, Tiago, e eles sobem o monte, e lá Jesus é transfigurado, aparece Elias, Moisés, não é que eles aparecem, irmão, é uma transfiguração, é uma espécie de holograma, eles aparecem assim, e Jesus entra no meio deles para conversar com Elias e Moisés. O apóstolo Pedro fica embasbacado, como João e Tiago. Aquele momento é tão espiritual, porque a voz de Deus se manifesta e Deus fala de forma audível, dizendo, este é o meu filho amado em quem tenho alegria, a ele ouvi. Em outras palavras, não é Moisés que vocês vão ouvir, não é Elias, mas é ele. Por isso que os dois estão lá. Por que você acha que a transfiguração foi com Moisés e Elias? Porque Moisés representa a lei. E Elias representa os profetas. A ele ouvir, é Jesus que vocês vão ouvir. Não é Elias, não é Moisés, não é os profetas. E nem tampouco a lei. É Jesus que vocês vão ouvir a partir de agora. Pedro disse, Senhor, não vamos mais embora daqui não, tá bom demais, como diz o mineiro. Tá bom demais, senhor. Vamos ficar por aqui. Vamos montar 3 tendas aqui. A gente faz, senhor. Isso aqui a gente constrói rapidinho. A gente constrói uma tenda para o senhor, uma para Elias, uma para Moisés. A gente fica aqui só olhando vocês. O que Jesus disse? O que Jesus disse? O que Jesus disse? O que Jesus disse? E por que não? Porque eles precisavam sair da paixão para entrar na missão. São níveis diferentes. Eles tinham que sair da paixão para entrar na missão. Eles estavam ali vivendo a paixão da visão. Mas não adianta ter paixão da visão, tem que ter a missão da visão. Porque a paixão da visão não salva, não resolve, não muda ninguém, não muda nada. Mas a missão da visão sim, essa muda vidas. Por isso vamos descer o monte. Chega lá embaixo, Jesus encontra um menino que é epilético, mas que no caso dele não era epilepsia. Ele parecia epilético, mas ele era endemoniado. Se jogava no fogo, na água. Jesus expulsa o demônio daquele menino. Aquele menino é restaurado. E nós ficamos pensando, já pensou? Se eles continuassem lá no monte, que seria daquele menino que foi liberto? Era preciso, o não de Jesus era para transformar a paixão em missão. Você está entendendo? Às vezes a gente tem dificuldade de entender o não. Por que não ficar aqui? Porque a gente não vive aqui dentro da igreja, como Jim Jones tentou fazer nos Estados Unidos, e depois se matou e matou um monte de gente. Porque existe uma missão na tua vida. Não é só uma paixão, não. Existe uma missão. E a expectativa de Jesus é pela missão. É possível até que a missão passe pela paixão, sabia? Oswald Smith
escreveu um livro chamado Paixão pelas Almas. E foi a paixão pelas almas que levou ele à missão. É possível que a paixão preceda a missão, mas ela não para aí. A paixão nunca pode ser um fim em si mesma. A paixão tem que nos levar à missão. O não de Jesus era para transformar a paixão em missão. E o que dizer do não de Deus para Jesus? O não de Deus para Jesus é o não do além. Hoje nós cantamos, leva-me além, leva-me além. Não é? É interessante. Quando Jesus ressuscitou, ele chamou os seus discípulos. Sabe o que ele disse? A primeira palavra de Jesus para os discípulos foi uma declaração. Diga, uma declaração. Uma declaração. Ele disse, todo poder. Diga, todo poder me é dado no céu e na terra. Sabe por quê? Porque teve cruz. Se Jesus não tivesse morrido, jamais ele poderia ter feito essa declaração. Porque ele não fez isso antes. Essa declaração de Jesus se deu depois da ressurreição. Quando ele se encontra com seus discípulos e diz, todo o poder me é dado no céu e na terra. Isso foi conquistado pela cruz. Sabe o que Paulo diz aos Filipenses? Que Deus deu a Jesus o nome que está acima de todo nome no céu e na terra. Mas ele não tinha isso antes da cruz. Ele conquistou depois da cruz. Irmãos, são coisas que a gente tem que pensar. Eu gosto de trazer à memória dos irmãos algumas coisas para os irmãos pensarem. Você vai dizer, pastor, peraí, ele não era Deus? Em sendo Deus, ele já não tinha um nome? Qual era o nome mais poderoso que havia sobre a face da terra? Yahvé. Diga Yahvé. Que traduzido para o português é Jeová. Por isso tem aí as chamadas testemunhas de Jeová, que andam de 2 em 2 por tudo que é casa que vocês conhecem. São as testemunhas de Jeová. Mas olha que coisa interessante. Esse nome era tão precioso que ele só era dito pelo sumo sacerdote uma vez por ano no Santo dos Santos, no dia do Yom Kippur, no dia do perdão. O sacerdote entrava e dizia o nome de Deus, Yahvé, dentro do Santo dos Santos. Quando Jesus passou pela cruz, a Bíblia diz que Deus deu a ele um nome que é acima de... Quem deu esse nome para ele? O Pai. Yahvé, Jesus. É por isso, irmãos, que ninguém expulsa demônio em nome de Jeová. Vai expulsar demônio em nome de Jeová, ele não sai. Faz a experiência. Quando você estiver diante do endemoniado, fica lá, sai em nome de Jeová, sai em nome de Jeová, ele vai rir na sua cara. Mas quando você falar, sai em nome de Jesus, ele já começa a tremer. Ele vai tentar resistir, mas você vai dizer, na autoridade deste nome, você vai sair agora, e ele sai. Não é por você, mas é por esse nome que está acima de todo nome. E esse nome Jesus recebeu, porque no Getsemane, Deus disse não para ele. Porque se Deus dissesse sim para ele, Paulo não ia poder escrever o que ele escreveu. Mas sabe o que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo para Jesus, Jesus meu filho, o meu não é para te dar um nome maior que o meu nome. Porque todo pai é glorificado no filho. Você me entende o que eu estou falando? Não. Irmãos, não também é resposta de amor. O não de Deus é resposta de amor para você também, creio no que eu estou dizendo. Mas como é que você lida com isso? Como é que você lida com o não? Como é que você lida com o não das pessoas? Talvez tenha uma doença dentro de você, quem sabe uma psicose, que já está estabelecida aí. Que quando o teu pai diz para você não, você já se estressa. Você não pode ouvir não do seu pai. Você não pode ouvir não da sua mãe. Irmãos, são inúmeros os filhos que
que atentam contra os pais, só porque os pais dizem não para eles. O menino tem 16 anos de idade, ele quer pegar o carro, o pai diz não. E o pai não presta, porque o pai disse não para ele. Aquele pai discutiu com a esposa. A esposa não quis o relacionamento, ele era um homem agressivo. A psicose já estava nele, ele já era doente de alma. Quando a mulher disse para ele não dá mais, ele não só espancou ela, como pegou o filho no colo, se jogou do 13º andar. Morreu com o filho, mas não aceitou o não. Uma doença. Como você interpreta o não? Pais, aprenda a usar o não também. Quem só usa sim, está deformando a personalidade do filho. Se você só diz sim, você está gerando um psicótico dentro da tua casa. Movido pelo amor que está em você, amor de pai, amor de mãe, aprenda a dizer não para os seus filhos. Aprenda a dizer não para eles. E vocês, filhos, respeitem e aceitem o não dos seus pais, porque é o não do amor, não é o não da rejeição, não é o não da maldade, não é o não da castração, é o não do cuidado, é o não do amor. Aceitem o não do pai de vocês. Deixa eu dizer uma coisa, para mim concluir o que eu quero concluir hoje. Tem uma coisa que você precisa saber. Deus te ama. Diga, Deus me ama. Você precisa saber disso. Deus nunca vai fazer nada que não prove o amor dele por você. Nunca. Quando Deus te disser não, faça como Paulo. Pede de novo. Paulo pediu 3 vezes, né? Você tem 3 chances. Deus disse não, você fala, Senhor, mais uma vez, dá. Ele fala não, ele falou não, irmãos. Faz que nem Paulo, se regozija nele. Diga assim, Deus está me guardando de alguma coisa. Deus está me poupando de alguma coisa. Deus está querendo me abençoar de alguma coisa, de alguma forma. Eu não sei, eu não entendo. Tem mulher que pediu aquele moça, né, que falou, tem que ser esse, Senhor. Se não for esse, eu morro. E Deus disse, esse não. E você está pensando, Deus me tirou o melhor. Deixa eu contar uma história para vocês, para me encerrar. Uns anos atrás, antes de conhecer a Simone. Já fui explicando logo, irmãos. Eu cheguei no Rio de Janeiro e me apaixonei por uma moça. Eu tinha 18 anos de idade, me apaixonei por ela. Ela estudava no seminário também. Eu queria muito namorar aquela moça, mas não dava certo. Irmãos, pensa num camarada que ajeitou de todo jeito e não deu jeito. Não consegui namorar com a moça. Pensa num cara que ficou na fossa. Irmãos, eu só não ouvi Amado Batista, porque isso é demais. Isso é fossa demais para um homem. Mas tudo que era de fossa eu queria ouvir. Aí um dia Deus me visitou, me limpou de tudo isso. E a moça parecia que gostava de mim, e eu gostava dela, mas não dava certo. E eu fiquei pensando, por que esse não de Deus? Por que Deus não deixa isso acontecer? Irmãos, eu guardei aquilo no meu coração. O tempo passou, eu terminei o seminário. 5 anos depois, essa moça, o nome dela era Raquel. Essa moça morreu dando à luz ao primeiro filho dela. Ela estava na sala de parto. Quando o primeiro menino nasceu, ela morreu no parto e a criança morreu com ela. Naquele dia, o Espírito Santo me visitou e disse, você se lembra? Dá para você entender porque eu disse não para você naquele dia? Olha do que eu te guardei. Irmãos, do jeito que eu sou, eu não sei se eu ia aguentar, porque você perder a esposa no parto, moça jovem, não é uma experiência fácil. Conheci o marido dela, e eu fiquei pensando,
Quando Deus diz não para a gente não entende. Porque a gente não conhece o que Deus conhece. A gente não sabe o que Deus sabe. A gente não tem noção de onde Deus quer nos levar. Às vezes é numa empresa, é uma promoção, e você fala assim, Deus diz sim para mim, eu preciso dessa promoção. Mas Deus sabe que se você receber essa promoção, aquele outro líder que está do outro lado pode ser um problema muito grande para você. Deus está livrando você dele. E Deus está te preparando para uma outra coisa melhor. Eu não sei. Mas eu sei que todo não de Deus é prova de amor. Diga, todo não de Deus é prova de amor. Então eu queria que você fosse curado hoje. Irmão, se você tem problema com não, eu queria que você se colocasse diante de Deus e aceitasse a cura hoje. Que você dissesse, Senhor, me perdoa por ter murmurado quando o Senhor disse não para mim. Me perdoa quando eu duvidei do teu amor e do teu cuidado quando o Senhor disse não para mim. Irmãos, eu queria fazer desse momento um momento de conserto com Deus. Por que ele foi embora? Ou por que ela foi embora? Por que eu perdi isso? Ou por que eu perdi aquilo? Por que o Senhor não trouxe de volta? Porque eu orei, eu pedi. E por que o Senhor não fez? Irmão, entenda que ninguém te ama mais do que Ele. Enquanto a equipe ministra, eu queria que você reclinasse sua fronte. E eu queria que você orasse. A Bíblia diz assim, clama a mim e responder-te-ei. Fala com Deus. Quais são os nãos de Deus que te incomodam tanto? Quais são os nãos de Deus que te deixam angustiado, agoniado, com medo? Quais são? Irmãos, Deus está gerando um povo saudável. Deus não gera filhos psicopatas. Deus não gera filhos assassinos, criminosos. Deus gera filhos da luz. Por isso Deus nos trata. Por isso Deus nos cura. E esta é uma dessas noites que Deus quer nos visitar. É uma dessas noites que Deus quer trazer cura para o teu coração. Que Deus quer acalmar a tua alma. E dizer, descansa em mim. Descansa em mim porque eu te amo. Vai dar tudo certo. Tem algo maior de Deus que está sendo preparado para você. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto vocês estão orando, existe um não de Deus para aqueles que querem ganhar a própria vida, sabia? A Bíblia diz assim que aquele que quer ganhar a própria vida vai perdê-la. Mas quem estiver disposto a perder sua vida por amor a Ele, vai ganhar a vida. Deus está dizendo um não muito claro para todo aquele que está correndo atrás da vida, achando que a vida vai dar para ele o que ele sonha. E ele está fazendo de tudo para salvar a sua vida, está fazendo de tudo para salvar a sua família, está fazendo de tudo, todos os esforços para salvar o emprego. Mas eu queria te dizer uma coisa.
Deus está vendo todo o teu esforço. Mas Ele gostaria que nesta noite, por amor a Ele, você estivesse disposto a abrir mão de tudo por Ele. Como é que você faz isso? É dizendo: Senhor, hoje eu vou confiar minha vida nas Tuas mãos. Hoje eu entrego nas Tuas mãos o cuidado da minha família. Hoje eu te entrego nas mãos os meus bens, os meus sonhos. E eu quero te dizer que a partir de hoje o Senhor se torna mais importante para mim do que qualquer outra coisa. E a Bíblia diz que quem está disposto a fazer isso de verdade, em vez de perder a vida como parece, ele vai ganhar. Porque Deus virá sobre ele, vai entrar na vida dele e vai fazer uma coisa linda, tremenda e maravilhosa. Vai haver uma transformação, vai haver uma mudança, e o poder de Deus virá nele. Eu quero te fazer um desafio hoje, se você ainda não fez isso, de convidar Jesus para entrar na tua vida, de dizer: Senhor Jesus, entra na minha vida, entra na minha vida. Eu quero ser o templo do Espírito Santo. Eu quero ser esse lugar que o Senhor habita, que o Senhor mora. Eu quero viver essa experiência espiritual, sobrenatural, que ninguém sabe explicar, que é mistério. Eu quero viver essa experiência na minha vida. Eu queria te desafiar a fazer isso, se você ainda não fez, a entregar a tua vida a Ele. Não importa os nãos, todo não é prova de amor. Eu não sei. Enquanto a igreja está orando, há alguém aqui essa noite que gostaria sinceramente de convidar Jesus para entrar na sua vida, dizendo assim: Senhor Jesus, entra na minha vida. Eu não quero sair hoje daqui sem a tua presença. Eu quero, ao sair hoje daqui, ao passar por aquela porta, levar a tua presença comigo onde eu for. É o que eu mais quero hoje. Peça a Ele que te perdoe. Diga a Ele: Senhor, perdoe a minha ingratidão, perdoe a minha falta de compreensão, perdoe os meus pecados, a minha rebelião, minha rebeldia. Porque para muitos dos teus nãos eu disse sim. O Senhor disse: não adulterarás, eu disse sim, eu adultero. O Senhor disse: não cobiçarás, eu disse sim, eu cobiço. O Senhor disse: não mata, e eu digo: eu vou matar. E matei no meu coração muita gente que, embora eu não tive coragem de matar com uma faca, com uma bala de revólver, mas dentro do meu coração eu matei. O Senhor disse para mim não adorar outros deuses, e eu adorei. O Senhor disse para não construir ídolos, e eu construí. E eu tenho ídolos na minha vida, que são atores de televisão, atores de cinema, pessoas que se tornaram ídolos para mim. Peça a Deus que te perdoe. Diga: Senhor, me perdoa, porque hoje eu quero que o Senhor venha entrar na minha vida. Eu quero que o Senhor habite em mim hoje. Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Que se você fizer isso, vai acontecer uma coisa espiritual, uma coisa sobrenatural que ninguém sabe explicar. O Espírito de Deus vai entrar em você e vai começar uma nova fase da tua vida. E eu quero te desafiar
Alguém aqui esta noite que quer convidar Jesus para entrar na sua vida, que se arrepende dos seus pecados e quer que Jesus venha e habite nele. Se tem alguém aqui assim, só levante a sua mão onde você estiver, que eu quero orar por você. Alguém aqui esta noite que quer fazer essa decisão, que quer convidar Jesus para entrar na sua vida, dizendo: Senhor, vem. Só faz um sinal para mim onde você está. Deus abençoe, filha, pode baixar sua mão. Mais alguém? Deus abençoe, filha, pode baixar sua mão. Mais alguém? Mais alguém entre nós quer convidar Jesus para entrar? Eu sei que a maioria absoluta dos que estão aqui já fizeram isso, mas talvez ainda tenha alguém que precise fazer. Eu quero que você levante a sua mão onde estiver. Deus abençoe, filha. Deus te abençoe, filha. Mais alguém? Já temos 4 pessoas que hoje convidaram Jesus para entrar na sua vida. Deus abençoe, filha, você também. Pode baixar a sua mão. 5 pessoas. Mais alguém? Levante a sua mão onde você estiver. Eu quero orar por você. Mais alguém? Deus abençoe você, filha. Pode baixar a sua mão. Mais alguém? Vamos cantar essa música. Pode cantar sentado, como você está. Continua com a cabeça baixada, orando. Não perca o espírito. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Sabia que isso é verdade? Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Hoje você vai sentir todo o amor dele por você. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. A igreja continua orando. Eu queria chamar essas pessoas que levantaram suas mãos. Vem aqui, por favor. Quero orar por você aqui. Deixa o seu lugar. Vem aqui à frente. Se o discipulador está junto, pode vir também o discipulador junto. Acompanhe essas pessoas, por favor. Aquele jovem. Vem cá, filho, você. Pode vir. Deus falou no teu coração. O coração de uma criança a gente não despreza. Pode vir. Mais alguém ainda, irmãos? Talvez ainda tenha alguém que está sentado. Precisa vir. Gente que já brigou com o não de Deus tantas vezes. Teve essa luta, brigando com o não, brigando com o não, brigando com o não.
Mais alguém pode deixar o seu lugar? Deus vai fazer coisas lindas hoje. Hoje Deus vai te curar. É uma cura sobrenatural, ela é espiritual. Deus vai curar a tua alma. Deus vai curar o teu coração. Deus vai tirar toda a rejeição. Deus vai mexer na sua autoestima. E aquilo que o diabo quis colocar como rejeição na sua vida, ele vai abrir os braços para te dizer: você é minha filha, você é meu filho, eu te amo. E se existe um não para você, tenha paciência, porque você vai entender a prova do meu amor lá na frente. Tem alguém aqui entre nós que precisa orar também essa noite? Irmãos, talvez tenha alguém aqui que é crente, mas que já se aborreceu com o não de Deus, que já se entristeceu, se magoou. E tem gente que está triste com Deus, porque não entendeu o não dele. Deixa Deus te curar. Sai do seu lugar, vem aqui. É um dia de cura para você. É um dia de cura para a tua alma. Deus te ama. De quanta coisa Deus está te guardando, você nem tem noção, você nem tem ideia. Deixa o seu lugar, vem orar. Irmãos, isso aqui é casa de oração. É casa de oração. Esse lugar é para a gente orar mesmo. Ninguém tem que ter medo de sair daí para vir orar aqui na frente. O que é isso? Tem gente que fica pensando: eu vou mostrar fraqueza, eu vou... Irmãos, quem que você está querendo agradar? Você vai embora daqui levando isso com você? Deixa Deus tratar com você. Deixa Deus trazer cura para o teu coração desse não que te dói, que te faz sofrer. Hoje Deus vai derramar uma medida de amor tão grande sobre a tua vida. Vai ser uma medida de amor tão sobrenatural que nunca mais você vai trazer isso com você. Não pare de orar. Ora, igreja, baixa a tua fronte. Ora. Ore bababa xerecandista. Senhor, nós te bendizemos, porque o Senhor é Jeová Rafá, o Deus que cura. Quando Jesus veio, Ele se identificou com a nossa dor, Pai. Ele não aguentava ver ninguém sofrer. Ele chorou com a família de Lázaro. Ele sofreu com os que sofriam. Socorreu os que tinham fome, os que tinham sede. Foi ao encontro do pai que perdera sua filha, da mulher que se prostituiu, do homem que te desobedeceu. Ele foi chamado e acusado de estar no meio dos pecadores, porque Ele veio para os doentes, diz a Tua palavra. E hoje nós estamos na Tua presença, Pai, como aqueles que precisam de cura. E o Senhor veio para nós.
Tua palavra diz que o Senhor veio para nós, que precisamos de cura, que precisa ser curado das suas enfermidades. O Senhor ainda tem muita compreensão errada do não na nossa vida. Muitas pessoas aqui trazem a marca da rejeição, foram humilhadas e por isso têm uma autoestima baixa, sofreram decepções, acreditaram muito em alguém, deram amor a essa pessoa e se decepcionaram. Mas, Senhor, hoje nós trazemos a memória que o Senhor não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. O Senhor não tem o caráter dos homens, porque o Senhor não mente. O teu amor é sacrificial. O Senhor não ama de palavras, mas diz a tua palavra que o Senhor prova o seu amor por nós quando nos deu o seu Filho na cruz. O teu amor é um amor provado. Então nos perdoa, Pai, se em algum momento duvidamos desse amor, se na nossa ignorância, se nas nossas enfermidades, nos traumas, nas rejeições, nos problemas que tivemos na vida, nós fomos levados a duvidar do Senhor. Hoje nós estamos aqui para um concerto e nós te pedimos, Senhor, nos perdoa, restaura em nós, Senhor, a compreensão de que o teu não é um não de amor. Ah, Espírito Santo, oh Espírito Santo, o Senhor que é a essência do amor, visita os teus filhos agora, numa porção sobrenatural de um amor que não pode ser entendido pela mente humana, mas que possa visitá-los agora, em nome do Senhor Jesus, que eles sejam inundados por esse teu amor, e eles sintam a tua presença. Senhor, tem pessoas aqui esta noite, que foram desafiados a entregarem sua vida para o Senhor, e eles aceitaram vir aqui, te pedindo, entra na minha vida. Senhor, eu quero te pedir, cumpra-se, Pai, a tua palavra, que nenhum deles, Pai, saia por aquela porta sem levar a tua presença com eles, que eles saiam hoje daqui na presença do teu Espírito Santo, para viverem os melhores dias da vida deles. Oh Senhor, obrigado, porque o Senhor nos ama, e o seu amor é incondicional. O seu amor é incondicional. Aleluia, aleluia. Oh, Ricambababá. Começa a adorar o Senhor, igreja. Fique em pé no seu lugar. Toda a igreja em pé. Começa a orar. Declara isso. Deus me ama desde o início. Seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama. Declare isso. Declare isso. Declare isso. Isso nunca mais vai sair da tua vida. Deus vai semear essa convicção em você. Ninguém vai poder tirar essa convicção da tua vida. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. E Ele está sempre de braços abertos para você. Ele te ama. Te ama.